Olá! Estamos aqui reunidos para mais um capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. O capítulo de hoje, que é o capítulo 2, fala a respeito dos mitos sobre a vulnerabilidade. Nele, ela vai descrever 5 mitos que falam a respeito do porquê as pessoas não se permitem ficar vulneráveis. Tá? Então, tem 2 deles que são mais densos, mais interessantes, mais importantes para nós, e alguns outros que aparecem com uma frequência um pouco menor, mas que também são importantes. Então, no primeiro vídeo eu vou me dar mais atenção para esses 2 primeiros, e o segundo vídeo vai falar a respeito dos outros 3, ok? Muito bem, gente. Essa questão da vulnerabilidade eu associo muito com as questões das emoções. Muitos mitos que ela traz aqui sobre as vulnerabilidades são também mitos relacionados às emoções. A própria Brené, de certa forma, faz uma correlação entre o sentir e o estar vulnerável. Porque quando você sente algo, você não está no comando, vamos pensar assim. A emoção, ela vem. Se você quer ou não, ela surge da mesma forma. Às vezes, a pessoa às vezes está num encontro romântico, né? Uma coisa maravilhosa, está tudo indo bem, e daqui a pouco, às vezes, a outra pessoa fala algo que te ofende, mas que ela não tem como saber que te ofende. Às vezes é uma questão muito pessoal sua. E você não gostaria de sentir aquela emoção porque está um clima tão gostoso e aquilo vai meio que estragar o clima. E você de verdade não gostaria de sentir aquilo. Porém, você sente. Então, nós não temos uma forma de mandar nas emoções. Nós temos formas, sim, de observá-las e organizá-las dentro da nossa mente, a fim de que os limites sejam diferentes. Mas é impossível a gente programar uma emoção para ser sentida ou não. No sentido de eu sinto só quando eu quero. E, de certa forma, esse mesmo raciocínio também vai se aplicar à questão da vulnerabilidade. Então, sem mais delongas, vamos aos mitos. O primeiro mito é: vulnerabilidade é fraqueza. Então ela fala: quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Então, aqui ela faz essa alusão que eu acabei de comentar com vocês, né, de que emoções e vulnerabilidades são temas muito conectados, e ela também coloca sobre mecanismos de defesa. Então, se eu acredito que eu não posso me emocionar, que eu não posso, entre aspas, ser frágil, quando eu percebo isso em alguém, o que eu vou tender a fazer? Vou tender a denegrir o outro. Tá? Então, essa é uma questão bem básica em psicoterapia que acontece o tempo todo. Tá? Tudo aquilo que a gente não gosta na gente, que a gente acredita que é ruim, a gente, ao ver no outro, denigre o outro. Como uma forma de autopromoção. Haha, eu não estou sendo fraco como você. Não importa o resultado disso, as consequências disso. Porque a pessoa não faz uma reflexão acerca dessa moralidade que ela carrega com a gente. São leis que a gente aprende em algum momento da vida e simplesmente carrega e pronto, acabou. Tá? Muito bem. Mais adiante. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Esta é a definição. Então, muitas pessoas, por exemplo, procuram a terapia porque elas gostariam de sentir algo.
Ah, eu gostaria de me sentir forte. Porém, eu quero me sentir forte sem me sentir fraco. Bem, esses são os pedidos que a gente chama de paradoxais. Por quê? Porque o pedido de se sentir forte sem se sentir fraco é um pedido impossível. A gente tem aquela metáfora do ovo, né? É impossível você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Então, eu quero um omelete, mas eu não quero que seja de ovo. Eu quero que seja um omelete de outra coisa. Bom, então, não é um omelete. É outra coisa. Tá? Ou eu quero fazer um omelete, mas eu não quero quebrar o meu ovo. Então, para me tornar forte, eu preciso antes identificar a fraqueza. E se eu não sentir isso, eu também não vou ter os parâmetros para saber quando eu estou forte. E eu sempre faço comparativo com a academia. Então, por exemplo, se você quer melhorar o teu fôlego, é porque você sabe, você sente que o teu fôlego não está muito bom. Você corre lá 2 minutinhos e já está arfando. Então, você precisa sentir este arfar, porque é ele que vai te indicar que você está melhorando ou não a tua condição. Então, daqui a pouco eu estou correndo lá 5 minutos e não estou mais arfando. Então, eu sei que a minha condição cardiorrespiratória melhorou exatamente por causa disso. Então, não desejar sentir a fraqueza é exatamente o oposto de construir força. É um desejo, na verdade, de fuga. Eu não desejo isso. É o que a gente chama de motivação por afastamento. Eu não quero isto. Que é diferente de eu quero buscar algo. Que envolve sentir aquilo que você está sentindo no momento. Então, se eu quero algo, é porque eu tenho a falta de algo. Se eu quero força, é porque eu me sinto fraco. Se eu quero ter fôlego, é porque eu me sinto sem fôlego. Se eu quero mais coragem, é porque eu sinto muito medo. Tá? Entende? Então, essa correlação é importante. E quando ela fala que a vulnerabilidade é incerteza, é risco e é exposição emocional, ela está falando isso não apenas em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Ou seja, não é a vulnerabilidade não tem uma questão de mostrar para o outro que você é fraco, mas de mostrar para você mesmo. Porque esse é um ponto que muitas pessoas confundem em psicoterapia quando eu falo se permita sentir e expor esta emoção. Ah, expor para quem? Expor para você mesmo. Normalmente o que acontece é a pessoa sente a fraqueza e se maltrata por sentir-se assim. Ou seja, ela percebe que ela não é muito boa em alguma coisa, mas ao invés de falar, ok, eu sei que eu não tenho isso bem organizado em mim, agora é a hora de eu começar a construir, não, a pessoa pega e fica puta com ela mesma, né? E começa a se autodenegrir. Qual vai ser o resultado disso? Ela vai tender cada vez mais a reforçar os comportamentos que não levam ela adiante. Voltando para a metáfora da academia. Se eu me percebo fraco, né, e sem muito fôlego, e faço um julgamento negativo sobre isso, ou seja, digamos, eu me digo, você é um frangote mesmo, não tem força para fazer nada, não tem nem fôlego para correr direito. O que vai acontecer? Quando eu for para academia, eu vou ver pessoas que são fortes e pessoas que correm bastante, por exemplo. E eu vou achar que tá todo mundo olhando para mim e me achando um frangote que não corre porcaria nenhuma. Na verdade, a maior parte das pessoas às vezes tá nem aí para você, mas eu vou achar isso. E por eu achar isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar meia volta e vou me embora da academia, porque eu não quero que ninguém me veja assim, porque eu tenho vergonha. Bem, se eu não for para a academia e ninguém me ver assim, de um lado, eu me sinto bem porque ninguém está me vendo assim, mas de outro, eu não fico forte e eu não melhoro a minha respiração. Então, eu vou manter o problema. Estão entendendo esse ciclo vicioso? Porque é importante de falar isso, porque assim, derrubar esse mito de que vulnerabilidade é fraqueza é muito importante por causa disso. Vulnerabilidade é o sentimento, a sensação de algo que é difícil para nós. Sim, mas dizer com isso que vulnerabilidade é fraqueza é diferente. Porque a vulnerabilidade não é a fraqueza. Ok? Muito bem. Aqui ela fala o seguinte: com esta definição de vulnerabilidade em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém pode ou não nos retribuir. Desculpe, acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isto é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar uma vida sem amar ou ser amado? O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraquezas.
Tá? Então, sentir o amor me expõe. Agora, se eu digo que expor é ruim, então amor é ruim. Porém, à medida que a gente começa a fazer isso com várias emoções e situações que nos geram estas emoções, daqui a pouco a vida não tem mais sentido nenhum. Por quê? Porque, é impossível a gente não sentir. 2, é impossível as situações da vida não fazerem a gente sentir algo. E 3, é impossível com que a gente controle o que a gente sentirá nas situações da vida. Então, se eu entendo que estar vulnerável é algo ruim, em algum momento eu vou entender que é melhor eu não ir para a vida. Percebe? Então, isso é importante porque começa a nos dar uma amostra de o quanto que a vulnerabilidade ela é importante, não apenas para a gente sentir, mas para a gente poder viver a vida. Quem não quer risco nenhum não se abre para a vida. E eu não estou falando de algo lá fora, eu estou falando da gente mesmo. Eu me lembro de uma vez ter ter visto um vídeo de uma pesquisadora que entrevistou muitas pessoas no momento da morte. Né? E ela fez alguma coisa que ficou até famosa, tem na internet se procurar, não me lembro o nome, mas se você procurar você vai encontrar. São as 5 coisas que as pessoas dizem que mais afeta elas no momento da morte. E uma delas, que é a que foi mais dura, foi as coisas que eu não fiz. Ou seja, o que mais incomoda as pessoas no momento que elas estão morrendo é olhar para trás e falar: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquele outro? Né? E geralmente por que a gente não faz? Porque a gente não quer se sentir vulnerável. Então a vulnerabilidade ela é algo que nos permite viver a vida que a gente quer. Viver a vida com ousadia significa expor-se aos riscos desta vida aqui dentro, dos teus desejos, das tuas motivações, da tua audácia, da tua ousadia, né? Da tua grandiosidade. Quem não quer se expor também se priva de ser grande. Né? E aqui ser grande, estou falando, não é no sentido de ser maior que o outro, é de ser grande para si mesmo. Tá? Muito bem. E aqui ela fala, vulnerabilidade e aí ela dá algumas definições. Pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, tomar a iniciativa do sexo com minha esposa ou com meu marido, decidir colocar minha mãe num asilo, ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída, ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo, ser demitido ou me apaixonar. Então, o que é ser vulnerável para você? O que você considera, né? Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. A vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Tá? Então, a ideia de buscar sempre o mais confortável também é a ideia de não buscar o que é verdadeiro, porque muitas vezes a verdade não é confortável. Falando cá entre nós, muitas vezes o que é mais cômodo também não é confortável, mas a gente tende a fingir que não é. Tá? Muito bem. Então, ela vai falar aqui também. O que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de uma certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno de estudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Então, não expor-se, não aceitar a vulnerabilidade, além de não fazer a gente enfrentar a vida tal como ela é e de descartar os nossos desejos e os nossos sonhos, também cria uma ilusão de invulnerabilidade, que é meio óbvio, se eu não quero ser vulnerável, eu quero me ver como invulnerável, que é apenas uma ilusão. E essa ilusão vai te privar
de encontrar uma resposta adequada. Mas como assim, Engin? Bom, se eu acredito que eu sou invulnerável a algo, por que eu vou me proteger disso? Eu sou invulnerável. Então, tudo que eu faço, eu justifico, eu não enfrento. E tem um pesquisador que fala sobre a teoria da dissonância cognitiva, que ele fala exatamente isso. Tá? Então, quanto mais a pessoa tem uma distorção cognitiva, mais ela vai justificar, ao invés de enfrentar os fatos. Tá? Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas repelida pela minha. Esses são os paradoxos que este mito de que vulnerabilidade é fraqueza trazem. Ou seja, é algo que a gente admira quando as pessoas são fortes em se mostrarem vulneráveis. Ao mesmo tempo, nós não queremos fazer isso. É aquela típica questãozinha de casal. Eu quero falar com você a respeito de algo que está me incomodando. Aí o que eu falo? Você está incomodado com algo? Eu quero saber algo de você, sem me expor. Mas é interessante porque se o outro começa a falar, em geral a pessoa também se cala. Muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes a pessoa se cala. Então, esta coragem de estar fraco, essa coragem de estar vulnerável, essa coragem de sentir e de se permitir sentir algo de acordo com a situação e de encarar este fato, é o que fala esse mito. É o que você vai ter acesso se você vencer esta ideia de que vulnerabilidade é fraqueza, de que emoções são fraqueza. Né? E aí ela coloca uma última frase que eu trabalho essa mesma frase, só que de uma forma diferente. Ela fala assim: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Esta é uma pergunta bem interessante. O que vale a pena de fazer mesmo que a gente fracasse? Pergunte-se, né? Se você fosse fracassar, né? Se você tivesse certeza absoluta do fracasso na tua vida, o que mesmo assim você enfrentaria? Eu gosto de falar essa frase de uma outra forma. Pelo que vale a pena morrer? A gente quer entender pelo que vale a pena viver. Mas essa outra pergunta é muito mais desafiadora. Porque mesmo que você fracasse, mesmo que você morra, no que você quer investir a tua energia? E por que isso pega mais a gente? Porque no fundo a verdade é essa. A gente não vai viver para sempre. Então se iludir se perguntando pelo que vale a pena viver eternamente, não é tão forte quanto pelo que vale a pena morrer ou pelo que vale a pena fracassar. Né? Porque a gente pode fracassar. Obviamente a gente também pode ter sucesso. Mas mesmo que eu fracasse, eu quero investir nisso. Isso dá muita força. Tá?